Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática e hoje, aqui do canal Aula na Tela, nós vamos tratar de ângulos opostos pelo vértice. Mas antes disso, a gente precisa ver algumas definições para a gente adentrar no conteúdo, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho de retas, certo? Alguns tipos de retas para a gente poder chegar nos ângulos opostos pelo vértice. Então, retas paralelas, quando duas retas não se cruzam, ou seja, elas não possuem pontos em comum, então elas são chamadas de retas paralelas, sejam elas na horizontal, vertical ou inclinada, certo? E mesmo que elas prolonguem, elas nunca vão se tocar, certo? Não vão ter nenhum ponto em comum. Então essas são as retas paralelas. As retas concorrentes são retas que, quando duas retas se cruzam, formando entre si quatro ângulos, então essas retas são chamadas de retas concorrentes, tá? Aqui na figura a gente tem a reta R e a reta S, certo? Onde elas se tocam em um único ponto. Já as retas perpendiculares é um tipo de reta concorrente, certo? Só que ela forma quatro ângulos retos de 90 graus, certo? Então dizemos que essas retas, elas são perpendiculares, formando assim quatro ângulos retos, tá? E a gente pode representar ela por esse símbolo, R perpendicular a S. Agora sim, entrando no nosso assunto, ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são chamados de opostos pelo vértice, tá? A gente pode abreviar por OPV, quando os lados de um forem prolongamentos dos lados do outro e vice-versa. Então é possível notar que esses ângulos ou estão lado a lado, certo? Como a gente pode ver aqui, beta e alfa são ângulos que estão lado a lado, tá? Ou só possuem um único ponto em comum, que também é o ponto de encontro entre essas duas retas, que no caso seria o ângulo alfa e o ângulo θ, certo? Eles estão ligados aqui pelo único ponto, certo? Que também é o ponto de encontro entre as nossas duas retas, certo? A partir dessa imagem, a gente consegue ver algumas coisinhas, tá? Então, eu consigo perceber aqui que alfa e beta, certo? Eles são ângulos adjacentes, certo? São ângulos aqui que eles têm apenas um lado em comum e o vértice em comum, certo? Mas um não está dentro do outro. Da mesma forma como beta e θ, θ e lambda, lambda e alfa. A partir disso também, certo? Já que eles são aqui adjacentes, a gente pode dizer também que esses ângulos são suplementares. Isso quer dizer que quando eu somo beta mais alfa, eu terei um ângulo de 180 graus, certo? Assim também com os outros ângulos que estão lado a lado, alfa e lambda, formando assim 180 graus, θ e lambda formando também 180 graus, certo? E os ângulos opostos pelo vértice, eu vou ter aqui alfa e θ, certo? E beta e lambda. Então, propriedade do ângulo oposto pelo vértice, dois ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, no caso aqui, a gente vai ter que alfa e θ, eles vão ter a mesma medida do ângulo. E beta e lambda também a gente vai ter a mesma medida do ângulo. Então, vamos agora para os exemplos aqui no quadro. Então, pessoal, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Então, a questão aqui, ela pede para a gente calcular a medida de cada ângulo, certo? Então, analisando aqui essa figura, a gente de cara já pode perceber que o ângulo beta, ele está oposto pelo vértice ao ângulo de 50 graus. Isso quer dizer que esses dois ângulos aqui, eles são congruentes, certo? Então, beta é igual a 50 graus. Então, já encontrei aqui a medida do ângulo beta. A partir disso, sabendo que beta também é 50 graus, certo? Eu posso encontrar alfa e posso encontrar θ. Sabendo que alfa mais o ângulo de 50 graus, ele é suplementar. Isso quer dizer que quando eu somar alfa mais 50 graus, isso aqui tem que dar 180 graus. Então, trazendo para cá, alfa mais 50 graus, certo? Nós vamos ter 180 graus. Isolando aqui o alfa, certo? Pelo inverso aditivo, vou passar aqui o 50 para o outro lado, ele está positivo, vem para o outro lado negativo. Então, nós vamos ter aqui 180 menos 50 graus, então alfa vai ter 130 graus, certo? Encontrei aqui o valor de alfa. A mesma coisa eu faço aqui com θ,
Sabendo que beta é 50 graus, tá? Então, ó, beta mais θ é igual a 180 graus, tá? Beta eu já sei que é 50, então eu substituo aqui. Da mesma forma, vou isolar o θ. Pelo inverso aditivo, o 50 que está positivo vem para o outro lado negativo, certo? Então, θ vai ter aqui, ó, 130 graus. Se vocês tiverem notado, alfa e θ são ângulos opostos pelo vértice. Então, a partir do momento que eu encontrei o alfa, eu já poderia dizer que o θ também valia 130 graus. Então, encontramos aqui, certo, o valor dos três ângulos aqui que a questão me pede. Agora, o nosso segundo exemplo, ele pede a mesma coisa, para a gente calcular a medida de cada ângulo, certo? Então, aqui, aonde a gente tem informação aqui, são esses dois ângulos aqui, que são opostos pelo vértice. Como eles são congruentes, eu posso estar igualando 8x menos 90 graus igual a 4x menos 10 graus. Então, eu vou ter, ó, 8x menos 90 graus igual a 4x menos 10 graus, tá? Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar o x todos para um lado e o outro vou passar para lá também. Então, ó, 8x pelo inverso aditivo, ó, 4x está positivo, vem para o outro lado negativo. Então, eu vou ter 4x. O menos 90 aqui, também vou passar ele para o outro lado, tá? Pelo inverso aditivo, está negativo, ele vai positivo. Então, eu vou ter aqui 90 graus menos 10 graus, ok? Então, ó, 8x menos 4x, vai restar aqui 4x. 90 graus menos 10 graus, eu vou ter 80 graus. Pelo inverso multiplicativo, 4x está multiplicando, vem para o outro lado aqui, dividindo. Então, 80 graus dividido por 4, x igual a 20 graus. Encontrei o valor de x, agora eu posso encontrar o valor aqui dos meus ângulos, certo? Então, basta eu substituir o valor de x aqui em um dos ângulos. Vou escolher esse, então eu vou ter, ó, 4x menos 10 graus, x vale 20 graus, tá? Então, 4 vezes 20 vai dar 80 graus, menos 10 graus, eu vou ter aqui, ó, que o meu ângulo mede 70 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é igual a 70 graus. Como ele é oposto pelo vértice, ó, então esse ângulo aqui também vai ter a mesma medida, 70 graus, certo? Então, a partir disso, a gente consegue encontrar alfa e θ, certo? Por ângulos suplementares. Alfa mais 70 graus vai ser igual a 180. Fazendo aqui, ó, alfa mais 70 graus igual a 180. Vou isolar o alfa. Pelo inverso aditivo, 70 está positivo, vem para o outro lado negativo. Então, 180 menos 70 graus, alfa vai ser igual a 110 graus. Dessa forma, ó, ângulos opostos pelo vértice, posso afirmar que θ também vale 110 graus, certo? Então, pessoal, vou deixar aqui a atividade no link aqui na descrição para vocês, tá? Para vocês estarem colocando em prática tudo isso que a gente aprendeu aqui na nossa aula, beleza? Então, obrigado mais uma vez por assistir a nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.